Vamos lá. Bom, eu estava descrevendo aqui para a gente continuar, dar seguimento aí para a ideia dos temperamentos, essa ferramenta que a gente está adquirindo agora. Chegar mais perto, que eu não preciso ficar gritando tanto. Que é o seguinte, pra gente... Que é pra gente... Eu tava falando... Hoje veio um rapaz aqui na casa e ele tava falando que tá acompanhando o curso, né? Essa introdução aos temperamentos. E ele falou que vai ser pai. Desde que ele descobriu que ele ia ser pai, ele começou a estudar sobre os temperamentos. E aí o que eu tava falando anteriormente era o seguinte, eu acho interessante de ver como que o exemplo do pai e da mãe são exemplos tão pertinentes para nós, porque ele estava falando que antes mesmo da criança nascer, a rotina já começa a mudar. Os objetivos passam a ser outros, de forma muito mais madura. Por quê? Porque agora ele tem que ser provedor de uma casa. Quando ele se casa, essa responsabilidade vem com peso. E quando o primeiro filho e os filhos nascem, essa responsabilidade aumenta. Porque já não são mais duas bocas para alimentar, mas mais. E a gente via isso aqui da comunidade, a gente comentava isso, quando a gente via um casal que a gente tem contato, que é o Pedro e a Flávia, o quanto eles mudaram, o quanto o Pedro mudou, o quanto a Flávia mudou, são as mesmas pessoas. Só que algo nelas mudou. O que mudou nelas? A personalidade muda, porque o nível de responsabilidade aumentou, ou seja, o nível de exigência da vida aumentou, então tudo ao seu redor começa a mudar, certo? Pessoal, só me fala aí, vocês estão ouvindo direitinho? Estou falando baixo, estou falando alto, tá bom? Então, beleza. Continuando, eu não tinha dado início mesmo à live, então vamos começar agora e a gente começa rezando aqui, tá? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, então vamos lá então. Eu vou fazer aqui agora com vocês tipo uma checagem do que a gente falou ontem, tá? Então eu vou pegar minha cola aqui. Então a gente falou ontem dos polos de umidade, de quentura, de secura, de frieza. Falamos de cada temperamento e de o que esse temperamento ele é presença de que no mundo. Então a gente falou lá de cada um dos temperamentos. Então falamos da água, do ar, do fogo, da terra, que cada um tem uma presença. E ontem também a gente falou da questão dos apetites, da excitabilidade, ou seja, a coisa dura ou a coisa não dura. E a coisa, quando eu sou apresentado a uma ideia, um estímulo, eu reajo rapidamente ou não? Eu reajo lentamente, né? Que aí a gente consegue fazer as separações. Eu sou colérico, eu sou sanguíneo, melancólico ou fleumático. Eu consigo, a partir dessas perguntas, ter exatidão? Não. Por quê? Porque essas perguntas são perguntas muito rasteiras, vamos dizer assim. A gente não consegue chegar na totalidade do temperamento só com duas perguntas. Dá para você ter uma percepção, você saber se você é mais pessimista ou mais otimista. Então, por exemplo, você pode ser um colérico que é um pouco mais seco do que quente, tá? O colérico sempre é quente, mas você pode ser um pouco mais seco do que quente. Pode acontecer. Então, o que vai acontecer? Na hora que forem feitas essas perguntas para você, você já tem um elemento de duração, ou seja, as coisas duram para você. Só que você demora a reagir a elas. O que acontece, na verdade, é o seguinte: a reação ela acontece interiormente. A manifestação, que depois, quando você vai manifestar, que demora. Então, você não vai conseguir. Às vezes, você vai se confundir só com essas duas perguntas. Então, eu não trouxe aqui. Tem um livro do Ítalo, e nele tem as perguntas, né? O teste dos 4 temperamentos. Se vocês fizerem lá, então baixem isso, vocês encontram em PDF aí. Teste para os 4 temperamentos. Dr. Ítalo Marcilli, vocês baixam isso e fazem teste. São 200 e poucas perguntas, onde você vai marcando só as que correspondem a você. E aí depois lá você olha no gabarito e você consegue ter um pouco mais de exatidão de qual que é o seu temperamento ou não é. E por que eu digo um pouco mais de exatidão? Porque você só vai ter exatidão do seu temperamento quando você conseguir ser 100% sincero naquele teste.
em geral, na primeira vez que a gente não gosta muito de ser sincero em todas as respostas. Então o que a gente faz? A gente olha para uma coisa que a gente sabe que a gente não é, que a gente sabe que a gente não tem, mas que a gente gostaria de ter. Então o que a gente faz? A gente marca, a gente responde. Então, existem vários exercícios. Um dos exercícios é o exercício do ato do exame de consciência, que você tem que fazer todos os dias, né? O Catecismo de São Pio X vai dizer isso, né? Todos os dias à noite você tem que fazer um exame de consciência para que você faça uma boa confissão, né? A gente que é católico, então, né? Acho que nossa confissão, se a gente não faz isso, não está tão boa assim. Mas, então quando você faz esse exame de consciência, você consegue, no final do dia, ali por 2, 3 minutos, falar para o nosso Senhor Jesus Cristo aquilo que de fato aconteceu no seu dia, que de fato você consegue reconhecer que foi uma miséria sua, porque você vai olhar para dentro e vai ver que de bom a gente tem muito pouco. Então, a surpresa nossa, a gente estava brincando hoje porque a gente teve uma graça aqui na casa, então, a gente conversando, partilhando, e aí uma conversa a gente teve, a pessoa falou assim: eu tenho vergonha de determinados pecados que eu tenho e tal. Às vezes eu fico surpreso com eles. Você surpreso? A gente não tem que ficar surpreso com os pecados que a gente tem. A gente conhece a gente sabe das nossas maldades. A gente tem que estar surpreso quando a gente acerta, entendeu? Não, acertei. Caraca, tem jogo ainda, vambora, não tá tudo acabado não. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, pessoal, eu não vou fazer um traçado tão completo como eu fiz ontem, porque eu achei que o tempo era muito, mas quando eu começo a falar, eu tenho uma certa dificuldade de falar para a câmera. Para mim é muito difícil falar para a câmera. Tanto é que todas vocês vão ver eu fazendo isso aqui, que é olhando para o celular, a minha imagem, e ver se alguém está comentando alguma coisa, para eu tentar interagir. Eu necessito de interação. Eu sou um melancólico que necessita de interação, eu necessito de pessoas físicas, tá? Então, rememorando uma coisa que eu falei no dia de ontem, existem 7 faculdades na alma, certo? E dessas faculdades, pessoal, eu queria falar para vocês quais são e já fazer o traçado da separação das duas. Por quê? A gente entendendo o significado da palavra apetite, a gente sabe que apetite ele é meio que uma vontade de algo, ele é uma fome. Só que quando você fala apetite, quando você usa a palavra apetite, você não diz a palavra apetite só como uma vontade, simplesmente uma vontade. Você usa a palavra apetite como uma necessidade, não é? A palavra vontade e apetite podem até ser parecidas no sentido de significado delas. Só que a gente sabe que elas não são a mesma coisa. Então, toda vez que a gente usa a palavra apetite, em geral, a gente fala apetite porque a gente, por exemplo, eu estou com muita vontade de comer uma coisa, eu estou com muita fome, eu estou com apetite. Você está saciado? Você matou sua fome? Matei. Isso me apeteceu, isso me saciou, né? Então, a palavra apetite, ela está ligada a essa força que tem nela de algo necessário. Então, vou narrar para vocês aqui, vou mostrar para vocês as 7 faculdades e as suas, entre muitas aspas, tá, pessoal? Hierarquias, não é hierarquia, vamos dizer assim, a primeira é a mais rasa e a última é, entre aspas, a mais profunda, ou seja, nessa a gente tem muito contato e assim vai reduzindo, até chegar a uma que a gente consegue ter menos contato com ela, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui. Aí, tá bom. Tá dando pra ler todo mundo aí? Focou? Uhum. Já que eu tava me xingando aqui, gente. Ela falou que eu tenho que esperar focar. Então a gente tem aí o senso comum, a razão, o apetite concupiscível, a vontade, o apetite irascível, o intelecto agente e o intelecto paciente, tá? Então a gente tem aí, essas são as nossas 7 faculdades da alma. E vocês vão ver uma coisa que é interessante, é que as 7 faculdades da alma, elas têm uma connaturalidade, assim como o temperamento tem uma connaturalidade com os elementos da terra, os elementos naturais. Os apetites, as faculdades da nossa alma, têm uma connaturalidade com cada temperamento. No caso, são duas faculdades, que é o apetite concupiscível e o apetite irascível, tem uma connaturalidade com os temperamentos do polo úmido e do polo seco, tá? E eles têm uma connaturalidade também com outra coisa que eu vou falar mais adiante, que são
as virtudes teologais e as virtudes cardeais, tá? Por isso que também são 7. Não quer dizer que diretamente é assim, mas existe uma connaturalidade, uma correlação, vamos colocar assim. Então, pessoal, eu quero que vocês peguem o caderno agora e confiram lá o esqueminha, ou melhor, refaz um novo agora, um novo esqueminha. Escreve lá quente, frio, úmido, seco, enquanto eu vou falando com vocês aqui. Mostra pra eles como é. Tá? Quem quiser anotar e às vezes não tem nada também, pode tirar o print. Chega um pouquinho pra trás. Isso. Aqui não tá parecendo seco, não. Que? Sim. É, mas mais um pouquinho pra trás. Pra trás. Assim. Isso. Foi? Foi. Pronto. Então, beleza. Já deu pra vocês verem. Eu refiz esse aqui porque tem tudo. Nesse esquema novo tem praticamente tudo que a gente já falou. Tá faltando só algumas coisas que eu vou colocar agora. Que eu esqueci. Que é aqui, ó. Espiritual. Material. Física. E vital. Então, vai ficar assim, pessoal. Você tá tampando aqui. Isso aí, o úmido não tá aparecendo, não. Isso aí. Foi? Mais um pouquinho pra esse lado aqui. Pra cá. É, aí. Foi? Tira o print, povo. Aí. Beleza. Então, pessoal, a gente tem no sanguíneo uma força espiritual, no colérico uma força material, como a gente já explicou ontem, eu vou reexplicar isso, no fleumático uma força vital e no melancólico uma força física. Por quê? Quando a gente lembra lá da questão da resistência, ela liga a essa questão física. Tudo que é físico me oferece uma certa resistência, tudo que é material tem a possibilidade de ser consumido pelo fogo, tudo que é espiritual tem essa impalpabilidade, eu não sei nem dizer, mas você não consegue tocar, e tudo que tem água tem vida, certo? Então a gente tem as presenças das coisas aqui, dos temperamentos e dos seus elementos. Então o sanguíneo, eu posso dizer que o sanguíneo no meu meio, ele é uma presença espiritual. Ah, mas eu consigo ver uma pessoa sanguínea. Sim, você consegue. Mas por que ele é uma presença espiritual? Porque de todos ele é o que mais abrange todo mundo. É o que quer falar com todo mundo, é o que quer cumprimentar com todo mundo. E aí cá entre nós aqui um trauma pessoal é em geral quem vai com o melancólico na festa e fica 3 horas despedindo. Você fala, ele fala com você, vamos embora? Vamos! E aí o sanguíneo, né? O melancólico fala assim, tchau gente. Esse é o melancólico. Tchau gente. Quando fala tchau? Quando só não sai. E o sanguíneo é assim, aí vai nenhum por um. Tchau fulano. E a família? Como que tá a família? E papai? Como que tá papai? E mamãe? E a conversa vai. E conversa cada um para despedir. É um trauma pessoal que eu tenho. Que eu convivo com muitos coléricos e com muitos sanguíneos. Tá? Então às vezes eles chamam eu para ir numa festa. Eu vou e tal, mal bem disposto. Só que eu quero voltar para casa rápido. Porque eu sou... Né, eu tenho um elemento de retração em mim, de recolhimento. E aí o que eles fazem? Não, eu vou demorar não. Mas enfim, pessoal. Voltando, então o sanguíneo é uma presença de espírito, né? Uma presença espiritual ali. O colérico, por sua vez, também tem um elemento de expansão muito grande e de liderança. Então ele também despede já marcando a sua presença. O fogo marca, né? Quando você coloca uma matéria no fogo, ele marca essa matéria. Ele deixa a marca dele nessa matéria. Então, quando você coloca o colérico na festa, ele quer despedir das pessoas marcando, quase como se fosse uma ação para ele política. Entende? Ele tem que deixar a sua boa imagem. Vou despedir de cada um ali, mostrando para eles que eu estou interessado no assunto deles e mostrando o quão existe uma presença minha ali. Então, elas vão lembrar que eu estive ali. Por quê? Porque eu falei com cada um. Entendem mais ou menos? Então, ele está consumindo e deixando a marca dele lá. De alguma forma, ele vai conseguir fazer isso. A gente tem o fleumático, que é uma presença de vida, ou seja, quem são as pessoas em geral que estão sendo consumidas pelo colérico e que estão sendo espiritualmente acolhidas pelos sanguíneos? Em geral são os fleumáticos. Por quê?
Porque eles são a materialização desta vida que precisa ser consumida por um e abraçada pelo outro. E a gente tem a força física, que é quem? Geralmente é o resistente, é o melancólico, né? O melancólico é aquele cara que está lá separado, isolado de todo mundo, e que em geral as pessoas estão convocando alguma coisa, querendo uma brincadeira, para que ele enturme, para que ele faça parte. Então, o colérico está lá dando ordens para tentar, entre muitas aspas, tá? Não estou colocando isso aqui como regra, para tentar fazer com que o melancólico participe das coisas. Porque eles têm essa necessidade de uma presença física ali, de uma presença de uma pessoa que consegue dar até uma certa profundidade para os assuntos, que consegue obedecer às ordens que o colérico dá sem muita restrição. Tá mandando, eu faço. O melancólico em geral é assim. Então a gente já tem aí esses componentes e essas presenças de algo, né? Aí nesse exemplo da festa, nesse exemplo que eu acabei de dar de festa. E aí, pessoal, a gente vai entrar agora com mais uma coisa nos temperamentos para a gente compreender aquilo que eu falei. Tudo volta para o Cristo. No caso do temperamento, ele tem por objetivo dar sabor para a sua personalidade, certo? Ele tem esse objetivo. O objetivo do temperamento é dar um tempero, é dar um gosto para a sua personalidade. Um gosto mais colérico, um gosto mais sanguíneo, um gosto mais melancólico, mais fleumático, entende? Só que, vocês lembram que eu falei lá que o fleumático, por natureza, ele nunca vai ter a predisposição para liderança como o colérico tem? Porque se eles são opostos, um tem uma predisposição natural para ser líder. Se um desses 4 temperamentos tem predisposição natural para ser líder e ele existe dentro desses 4 um oposto dele, um tem uma predisposição natural para ser liderado. Porque um é o oposto do outro. Só que aí vocês vão falar assim, Lucas, mas aí você já está fazendo uma espécie de segregação, você está dividindo. Eu estou dividindo, porque é dividido mesmo. Tá? Mas eu não estou generalizando. Não quer dizer que todo fleumático vai ser um bom executor. Que ele vai ser uma pessoa que vai conseguir receber ordens. Tá? E que ele não vai conseguir dar ordens da mesma forma que o colérico nunca vai conseguir ser liderado. Não, não é isso. Eu estou falando de uma predisposição natural. Que um tem isso já dentro de si. Ele já nasce com esse ímpeto de liderança. Enquanto o outro não. Ele nasce com o ímpeto de necessidade de ser liderado. Porque uma água parada vai dar dengue, não é assim? A água parada dá doença, fica aquele fedor horroroso que vai juntando poeira, vai passando um monte de coisa. Então ela precisa de algo que dê movimento para ela, né? E quando você aquece a água, né? Quando você coloca fogo na água, o que acontece? Ela começa a ferver, né? Esse é movimento, certo? Então a gente tem, dentro desse esquema, uma coisa chamada aquisição de virtudes, né? Porque senão seria olhar para os temperamentos e dizer, eu tenho miséria X, eu tenho miséria Y, eu sou assim por natureza. E a gente sabe que não é assim. Então, a liderança que o fleumático não consegue ter naturalmente, ele precisa adquirir ela por esforço, tá? É um movimento de esforço que ele precisa fazer. Da mesma forma, o movimento de ser liderado do colérico, que não é natural, ele nunca vai conseguir ser tão bem liderado como um fleumático. Por quê? Porque o oposto dele é o fleumático. Então, ele não tem essas predisposições naturais para isso. Então, só que para você ser um bom líder, você precisa ser um bom liderado, não é assim? Não tem essa regrinha? Então ele precisa por esforço, ou seja, por aquisição de força, né? Lembra de virtude? Ele precisa adquirir virtudes, para que adquirindo essas virtudes, ele consiga chegar no bem comum. E aí a gente está lá na primeira faculdade da alma, que é o senso comum, certo? Ou seja, ele está agindo em prol de uma das faculdades da alma. Eu olho para o ambiente, eu vejo que não está legal um aqui ou outro ali, e eu preciso chegar num senso, eu preciso chegar num objetivo, tá? Que vai fazer com que todos concordem e a partir dessa concordância a gente tenha um melhor envolvimento dessas relações ali no ambiente. Assim, isso aqui não está sendo bom para todo mundo. Ou melhor, isso aqui não está sendo bom para ninguém. A gente precisa articular uma forma com que seja bom para todo mundo. Então, se é eu que preciso adquirir força para ser liderado, ou se é eu que preciso adquirir força para liderar, porque suponhamos, pode acontecer de a gente ter um caso familiar, e o Ítalo cita isso no livro dele. Inclusive eu recomendo, quem quiser fazer o curso do Ítalo e o curso do Padre Paulo Ricardo, é muito bom mesmo. A gente tem alguns livros que também ajudam bastante, que eu peguei. Então, se vocês estudarem um pouquinho de poética, que é o livro de Aristóteles,
O livro do padre Conrad Locke, acho que é Locke mesmo, Conrad Locke, muito bom também sobre os temperamentos. Tem um que eu não gostei muito dele, que é o Temperamentos Guiados pelo Espírito. Por que eu não gostei dele? Porque ele tem uma marcação ideológica muito profunda. Então, às vezes, ele desvirtua o temperamento e coloca o temperamento como uma determinação. Ou seja, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? Você vira o cristão Gabriela, como diz o Papa Paulo Ricardo. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Só que a gente sabe que não é assim, né? Então, por exemplo, eu nasci com um monte de predisposição natural e eu tenho uma vida que não é 100% diferente do que essas predisposições me indicam, mas eu consigo hoje ser muito diferente. As pessoas olham para mim e não conseguem enxergar um melancólico com muita facilidade. Eu não consigo enxergar um melancólico com muita facilidade, eu preciso fazer o teste, né? Então, o meu teste ele dá lá muito próximo um do outro, né? Então, eu mesmo me confundo. Então, é super necessária a aquisição de virtudes. E aí, vocês lembram que eu falei lá das virtudes cardeais e teologais? Tá, então vamos lá então. Eu quero que vocês escrevam aí estas virtudes, para que a gente faça aí a correlação natural delas com cada temperamento, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui. Como é que tá aí, Angélica? Um pouquinho pra cá. Isso. Foi? Focou? Uhum. Essas são as virtudes, pessoal. São as 7 virtudes que a gente tem. Aí vocês vão perguntar assim, Lucas, mas existem outras virtudes. Eu sei que existem outras virtudes, mas estas são que são ensinadas pra gente como virtudes cardeais, ou seja, que dizem respeito à matéria de... Eu vou colocar assim, tá? A matéria da carne, ou seja, as coisas menos elevadas dessa terra, e as teologais, que são as mais elevadas, que são virtudes mais elevadas. Tanto que, para você conseguir adquirir as virtudes teologais, você precisa ter tido as virtudes cardeais. É uma necessidade que se faz. Por quê? Você nunca vai chegar na fé, esperança e caridade sem ter tido justiça, fortaleza, temperança ou prudência. Não dá para você chegar lá. É tipo a porta de acesso para elas. Para você conseguir chegar a acessar esse grau elevado de virtude, de fé, esperança e caridade, você precisa necessariamente, ou seja, as virtudes teologais, elas têm por apetite, né? Vamos colocar assim, a fortaleza, a justiça, a temperança e a prudência. Sem elas você não chega lá, tá? Então, pessoal, vamos agora fazer uma correlação de cada temperamento, tá? E aí, a última, eu vou deixar por último, que vai ser o espanto de todos. A gente vai fazer essa correlação por quê? Porque quando a gente olha para os temperamentos, a gente vai conseguir enxergar muito mais misérias, como eu disse, do que virtudes, certo? Só que, assim, acho que vocês vão concordar comigo, que é o seguinte, quando a gente olha para o colérico, por exemplo, ele já tem as melhores predisposições. É o cara verdadeiro, é o cara sincero, é o cara que aparece, que expande, que tem boas relações, né? Só é irritado. O único defeito que a gente consegue ver com facilidade é esse, né? O cara é irritado. Mas a gente, de certa forma, eu gosto muito do Paulo Ricardo e do Ítalo, que eles falam isso no curso. De certa forma, os outros temperamentos todos querem um pouquinho disso do colérico. Eles querem um pouco, eles buscam um pouco esse ímpeto de liderança, porque a gente prefere muito mais estar à frente do que estar atrás. A gente prefere estar quando você entra numa competição, você prefere ser o primeiro e não o último. E no caso dos temperamentos, o colérico seria esse primeiro, porque ele já tem as predisposições naturais que ajudam ele a chegar nos seus objetivos mais fácil. Então, quando a gente olha, por exemplo, os apetites, então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, do lado da umidade, vocês vão escrever aí. Deixa eu pegar a caneta marrom, foi a única que eu não usei ainda. Um trem bem divididozinho. Então, aqui do lado da umidade, do úmido, vocês vão escrever AP de apetite, concupiscível. SC. E do lado do seco, lá no esqueminha, vocês vão escrever apetite irascível. É isso mesmo. Então, vai ficar assim, ó. Mais pra trás. Isso. Pegou? Uhum. Tira o print, povo.
Então, beleza, a gente já tem aí os apetites. E aí, quando a gente olha para os apetites, a gente vai ver, a gente tende a fazer um movimento que é de que, Lucas, me explica um pouco o que é o apetite concupiscível e o que é o irascível. Olhando para eles, me parece um pouco que o concupiscível é pior do que o irascível. E você disse lá no início que existe uma espécie de hierarquia de um para o outro. Não é que existe, como eu disse, né? Não é que existe uma hierarquia, mas que é quase como que um fosse mais superficial que o outro. Mas vocês lembram que eu falei lá que se fosse olhar assim, o melancólico seria melhor, porque é o mais profundo? E não é. Quando a gente vai olhando para os temperamentos, ele não é o melhor. Né? Ele, inclusive, existe uma hierarquia nos temperamentos e o melancólico é o último, tá? Não fiquem tristes, meus amigos melancólicos, tá? Vocês não precisam ficar tristes, tá? Porque a gente tem uma coisa que ajuda muito a gente, que são as virtudes cardeais. Deus seria muito mal em colocar pessoas piores nesse mundo, com as piores predisposições, se não houvesse uma forma delas saírem de lá. Então, por exemplo, vou dar para vocês 2 exemplos de 2 santos da nossa igreja que são melancólicos. Melhor, vou dar 3, que aí a gente já mata com a transcendência aqui. Que é o seguinte, a gente tem lá Santa Teresinha de Jesus, doutora da ciência do amor. Ninguém, vocês podem procurar qualquer definição de amor que exista, ninguém conseguiu definir um amor em uma coisa aceitável para todo mundo. Sempre que alguém define um amor, ainda falta uma coisa. Por quê? Porque a gente só vai conseguir contemplar o amor na sua totalidade quando a gente morrer, e se as nossas atitudes aqui na Terra, virtuosas, conseguir fazer com que a gente chegue ao céu, a gente vai contemplar o amor e conseguir entender que essa palavra é só um código verbal que existe e que nem ela consegue exprimir a densidade que existe nesse mesmo amor, tá? Então vamos lá. Me perdi aqui. Me lembra aí, gente. Apetite irascível e apetite concupiscível. Obrigado. No apetite concupiscível, a gente tem uma busca dos prazeres imediatos, vamos colocar assim. O que o apetite concupiscível coloca na gente, a gente tem a palavra lá, concupiscência, é um pouco... fica um pouco pejorativo, porque a gente sempre liga lá da questão da queda original, da concupiscência original, do erro original. Só que a concupiscência não está ligada ao erro, está ligada ao desejo. Então, o apetite concupiscível é a faculdade da nossa alma que faz com que a gente busque prazeres imediatos. Ou seja, vou dar um exemplo simples. Uma barra de chocolate é um prazer imediato. É uma coisa que eu consigo pegar. Ou seja, são os prazeres que eu vou colocar assim, não é isso totalmente, mas é uma coisa que vai dar uma chave de compreensão muito grande pra gente, que é o seguinte: o apetite concupiscível é o desejo da matéria, ou seja, de materiais. Então, por exemplo, conseguir uma barra de chocolate quando eu estou com vontade de comer um chocolate, dar um beijinho na boca, né? O povo que ama ficar aí acha que isso é de Deus. Isso é igual Dica Santa, viu, gente? No jogo da Castelo Interior. Não é de Deus. Então, a gente tem aí essa busca dos prazeres que passam rápido, tá? Que em geral estão na matéria. Por quê? A gente sabe que tudo que é material acaba acabando. Acaba em algum momento. Tem fim tudo que é material. Agora, no apetite irascível, qual que é o ponto do apetite irascível? Ele busca as coisas que ficam por muito tempo. Ou seja, um busca um prazer a curto prazo, enquanto o outro busca um prazer a longo prazo. Os dois estão nessa busca de prazer. Só que o irascível busca um prazer que dura, enquanto o concupiscível busca um prazer que não dura. Para quem é mais esperto, já pegou um pouco essa dinâmica quando olha para a presença de que o temperamento é. O temperamento ar e o temperamento água, eles são presença de quê? De uma matéria espiritual, não é? De uma matéria que está na transcendência. Vocês concordam comigo que vida não é uma coisa que eu consigo pegar? Eu consigo pegar numa pessoa, mas não na vida dessa pessoa, certo? É 100% imaterial, não é? E o espírito? Mais ainda. É mais imaterial que a vida, porque a vida eu ainda consigo contemplar no outro. Eu consigo contemplar em mim a vida. E o espírito? Aí complica mais ainda. Quando eu falo palavra, não sai materialmente aqui, palavra, vocês lembram? Não sai materialmente, não é? Mas, como eles têm esse elemento de imaterialidade, os seus opostos, né, que são o colérico e o melancólico, a gente tem neles
uma presença de duas coisas, uma presença física e uma presença material. Vocês concordam comigo que matéria e físico eu pego, eu toco, eles estão conectados às coisas que passam já? Então a tendência deles é buscar, vocês lembram daquela frase, aquele chavão que todo mundo ama falar, os opostos se atraem? Ou seja, o colérico e o melancólico, eles são atraídos pelos bens que duram. Que bens são esses? Honradez, fidelidade. E você não pega nisso. Ou seja, está no campo do espiritual. E quem está no apetite concupiscível busca as coisas que estão na matéria, porque eles já estão quase que o tempo inteiro, por uma predisposição natural, nas coisas que não duram, nas coisas que são eternas. Porque eles são presença disso no mundo. Um de vida e o outro de espírito. Enquanto quem está aqui é presença de matéria e de físico. E isso faz com que a gente compreenda o quê? Que um precisa do outro. Para que a gente feche lá essa cruz que a gente desenha. Porque no centro da cruz, né? Então vou mostrar o desenho para vocês aqui. Ficou assim, certo? Tá dando pra ver certinho? Tá, se você chegar um pouquinho mais para trás, melhor. Isso. Então no centro da cruz, a gente tem, vocês viram que eu coloquei um quadradinho aqui? A gente tem o Cristo. A gente tem Nossa Senhora nesse centro. A gente tem os santos nesse centro. Que foram as pessoas que, sem fugir do seu temperamento, sendo 100% temperamentais, conseguiram alcançar um patamar de santidade. Conseguiram pegar as qualidades que cada temperamento tinha e ser doutor da ciência do amor. Ia falar 3 santos e foi isso que eu perdi, gente. São Bernardo de Claraval, também doutor da igreja, e São Lucas, evangelista. Então, são grandes santos, certo? Então, a gente tem esse elemento de cruz aqui, propositalmente, justamente para a gente entender que o centro de tudo isso é o Cristo. E para eu chegar no Cristo, eu preciso passar por todos. Porque o centro é o local de convergência de todo mundo. É onde todo mundo vai se encontrar. Por isso é que colocar um temperamento melhor que o outro, mesmo existindo uma hierarquia, seria uma bobagem. Porque Deus não colocou o temperamento em você olhando para você hierarquicamente. Esse vai ser pior do que aquele. Não. Esse vai ser tão santo quanto aquele, ou mais santo do que aquele. Porque eu preciso desse mais santo e eu preciso daquele menos santo. Certo? Então, quando a gente tem essa dinâmica, a gente já entra agora nas virtudes teologais. Então, quando a gente fala dos defeitos, então, o que vai ajudar para os dois polos que buscam o apetite concupiscível, os bens que passam e que estão presentes neles? Cadê a caneta preta? Que estão presentes neles, tá? E aí eu vou colocar agora, já colocando a divisão de onde cada virtude teologal se encontra. Então eu vou colocar aqui, ó. Lá no fleumático, a gente vai colocar a virtude da prudência. Certo? Do mesmo modo, lá no temperamento melancólico, a gente vai colocar a fortaleza, tá? Porque aquilo que é físico oferece resistência. Lá no colérico, a gente vai colocar a justiça. Em geral, o colérico, eu gosto muito no livro do Ida, ele fala que em geral a criança colérica é aquela que sempre vai brigar assim. Isso não é justo, mas isso não é justo. É a criança que fala isso com muita frequência. E agora a surpresa de todo mundo. Porque o temperamento sanguíneo, ele tem por natureza também, já por natureza, a virtude da temperança. Aí os sanguíneos ficam loucos essa hora. Assim, não, eu não sou temperante nem um pouco, eu fugi dessa regra aí. Mas não é que vocês fugiram, é porque a gente tem uma compreensão de temperança muito reduzida. A gente tem a vida de temperança só como uma pessoa que faz boas escolhas ou tem boas ações, e não é só isso. Quando a gente olha lá para o temperamento, quando a gente divide a palavra temperamento, qual que é o significado semântico que ela traz para a gente? Temperamento, ou seja, elemento que tempera. Na temperança, a mesma coisa, tempera-ança, ou seja, é uma esperança dada por um tempero. Certo?
O tempero espiritual, ele é sempre presença de esperança. E aí, cada temperamento, ele já tem essa presença virtuosa nele. Deixa eu mostrar pra vocês que eu não mostrei, né? Mais pra trás. Aí, isso. Ficou bom? Ficou esperando uns minutinhos. Tira o print, povo. Aí. Então, pessoal, a gente já tem nos temperamentos essa presença de uma virtude cardeal. Só que aí vocês vão falar assim, Lucas, então já tá bom? Lógico que não. Porque para você, assim, né, até onde os meus estudos me levaram a entender, para você ter uma virtude teologal, você precisa ter tido todas as 4 virtudes cardeais. Porque sempre que você tem uma virtude teologal, você não consegue ter ela sozinho, você só consegue ter ela acompanhada das outras. Diferente das cardeais, você consegue ser só temperante, só justo, só forte ou só prudente. Você consegue. As cardeais, você consegue ter cada uma separadamente da outra. Mas a fé, a esperança e a caridade, elas são insolúveis. Você só consegue alcançar elas, uma delas, quando você alcançou as outras. E aí tem uma passagem bíblica que vai dizer o quê? De que vale a fé, de que vale a esperança e a fé e a esperança sem a caridade? Não vale nada. Né? Que é a passagem de São Paulo que fala assim, de que vale tudo isso sem o amor? De que vale isso sem o amor? Nada, não vale nada. Por quê? Porque o amor é a maior das virtudes. Conclui assim, a caridade é a maior das virtudes. E aí esse é o ponto. O que ele está querendo dizer? Meu filho, se você está tendo uma esperança, se você está tendo uma fé que é sem amor, que é sem a companhia das outras virtudes teologais, você está tendo só um ato de soberba. Só que você não está conseguindo identificar isso. Então, né? Aí vocês lembram lá daquelas tirinha de meme que fala assim, não, mas Paulo, a gente não pode escrever isso. Ele disse, não escreve aí. De que vale a esperança sem a caridade? Não vale nada. De que vale a fé sem o amor? É uma fé morta. Então ele manda escrever assim, tá? Então, quando a gente tem aí a dinâmica dos temperamentos, essas presenças da prudência, da temperança, da fortaleza e da justiça, essas duas, elas estão ligadas diretamente. A prudência e a temperança são duas coisas que vão fazer com que você busque as coisas materiais, guiando melhor, vamos dizer assim, o seu apetite concupiscível. E no caso da justiça e da fortaleza, vão fazer com que você guie melhor o seu apetite, a sua faculdade da alma, do apetite irascível, fazendo com que você conquiste com mais facilidade, fazendo com que você suporte mais as coisas, no caso da fortaleza, no caso da justiça também. Então, são ímpetos que Deus colocou em você para que você não saísse em desvantagem na largada. Assim, você já é colete, você já tem as predisposições físicas, já é sanguíneo, você expande, você vai correr mais rápido que os outros mesmo. Você quer falar com todo mundo. Entendeu? Então, e o filmático não coloca lá atrás. Não, não é isso. Deus não fez essa segregação assim, porque senão a gente ia estar falando de um Deus que não é nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está falando de um Deus mau, de um Deus que não morreu na cruz para nos salvar. E eu queria trazer um último elemento, e que esse elemento eu acho ele fundamental. Uma certa vez o Dom Henrique Soares estava falando na homilia e trouxe os 4 elementos na cruz. E isso para mim ficou marcante. E para encerrar, claro, eu tenho, gente, muito mais coisas para falar sobre os temperamentos. Só que não dá. 3 dias, de fato, eu achei que seria muito, porque eu achei que não teria conteúdo. Porque o primeiro dia eu falei assim, cara, o primeiro dia eu vou ter que enrolar muito esse povo, porque é só trazer um referencial simbólico e eu não domino o referencial simbólico, eu não consegui ler tudo que eu queria ter lido. Mas eu consegui ler bastante e consegui fazer um traçado muito importante pra gente, tá? E dentro desse traçado, dentro desse referencial simbólico, ele é a chave necessária para a gente conseguir entender todo o resto, tá? Então, ele traz um elemento que é do elemento da morte, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E dos temperamentos, o temperamento que apresenta mais essa paixão para a gente, esse amor, esse ímpeto quente da paixão, é o sanguíneo. Então, a gente tem ali um ato de bravura do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem ali um ato de fortaleza de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um ato de prudência de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele faz? O que nosso Senhor Jesus Cristo faz? Vamos narrar a cena aqui.
E aí a gente encerra com ela para quê? Para que fique de exemplo para que você consiga alcançar a santidade, olhando para o seu temperamento, transcendendo ele com uma lança mesmo, abrindo seu coração para nosso Senhor Jesus Cristo e conseguindo alcançar as virtudes necessárias para que você seja santo. Porque essas virtudes que eu disse aqui são virtudes que talvez você não necessite dela, talvez você já seja uma pessoa prudente, talvez o que você necessita de outra coisa que não seja temperança, justiça e caridade. Às vezes você precisa de coragem, às vezes você precisa de honradez, às vezes você precisa de pontualidade, certo? Mas eu não posso dizer isso de você, porque eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para todo mundo. Mas quem escuta, e quando escuta com o coração aberto, sabe que está escutando não com o temperamento, mas com a sua personalidade. Quem me escuta é a sua pessoa e não o seu temperamento. Eu não converso com o temperamento da outra pessoa, eu entendo ele, eu converso com a pessoa, tá? Eu converso sempre com uma pessoa. E dentro dessa pessoalidade, no trajeto histórico de nosso Senhor Jesus Cristo até a cruz, começa com ele no Horto das Oliveiras. Vocês lembram? Suando sangue, certo? E a prudência de nosso Senhor Jesus Cristo, ela já mostra ali, quando ele fala com Pedro para não guardar a espada na bainha. É um elemento de prudência muito, onde eu posso dizer que o Cristo ele foi fleumático até o talo ali. Que é quando ele fala, Pedro, se você vive pela espada você vai morrer. Guarda essa espada, deixe com que eles me levem. Antes disso ele cola de novo a orelha de um soldado mau, ele cola a orelha dele e sai de lá até o momento da cruz, apanhando, sendo cuspido, sendo humilhado, e ele permanece firme. Ele permanece firme ali naquela ação. Mas ele fala antes da sua morte, ele vem dando vários recados para os seus discípulos que deixa para eles um tempero de esperança, que é o quê? Gente, eu vou, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Vigiai e orai. Eu vou. E deixa essa mensagem. Então o coração dos discípulos fica aflito porque eles se esquecem dessa esperança. Mas o Cristo devolve para eles em Nossa Senhora. Então a cena toda vai acontecendo, Cristo apanhando, até chegar a Pilatos, e Pilatos manda açoitar Jesus. E ali aparece uma outra virtude, que é a virtude da fortaleza, onde o Cristo permanece forte, firme, tá? E ele, num ato de bravura, num ato de coragem, num ato de uma pessoa que não consegue ver uma injustiça, a gente pode dizer isso. Claro que a narração disso não é uma coisa justa, mas é assim, saindo do Cristo, só para vocês entenderem esse ato de justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém aqui já viu alguém mais fraco apanhando para alguém mais forte e já interviu? Eu já fiz isso, inclusive eu apanhei. Tá? Eu já fiz isso várias vezes e eu já apanhei. Então eu já vi, por exemplo, minha mãe sempre me ensinou uma coisa que ela falou assim: Ney, você pode fazer tudo, mas você nunca levanta a mão para uma mulher, você nunca vai bater numa mulher. Então eu já apanhei de uma mulher, que tinha uma mulher muito forte batendo em uma mulher muito fraca, muito mais nova, e eu intervi, sem levantar um dedo, sem derramar uma lágrima. Eu apanhei muito, porque não foi só uma mulher, foi mais de uma que estava batendo nessa mais fraca, e eu abracei ela, e chute, soco, e puxar minha orelha, arranhar meu pescoço, mas eu suportei. Por quê? Porque o ato que estava acontecendo ali era um ato de injustiça. Quando Satanás ele começa a perverter a humanidade, que Deus vê aquilo, nosso Jesus Cristo fala, isso não é justo, isso coloca na frente. Então está aí o ato de justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, na narração desse fato da sua crucifixão e morte. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele é crucificado, a gente já teve aí a esperança, a temperança, né? A prudência, a justiça e a fortaleza, mas elas continuam. E elas passam a ser representadas para a gente agora um pouco mais materialmente. Como assim? A temperança ela se apresenta firme quando Nossa Senhora está lá diante da cruz com o apóstolo que mais o amava e Maria Madalena aos pés de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nem todo mundo te abandonou. Você quer esperança maior que essa? Não é assim quando você está sozinho, desamparado? Assim, será que todo mundo me abandonou? E aí chega alguém e fala assim, você tá tudo bem. Vem cá pra casa, vamos conversar, vamos comer. Você precisa de alguém para te ouvir? Não é assim? Dá uma esperança pra gente. Não tá tudo perdido.
Quando a gente acerta, porque a gente só erra. Aí a gente acerta, caraca, tem jogo ainda, vambora. Não é assim? Entre outras coisas. Então, quando a gente tem, por exemplo, no momento da morte mesmo de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem ali o sangue e a água que jorra do seu sangue. Ou seja, a gente tem a representação pura do fleumático e do sanguíneo. O sanguíneo, ele tem que ser sacrifício no mundo para os outros. Ele tem que ser sacrifício no mundo para os outros. O fleumático, ele tem que ser purificação no mundo para os outros. O colérico, ele tem que ser essa paixão, esse fogo, né, de amor que arde, que faz com que você se doa pelos outros, com que você se coloque na frente. E o melancólico tem que ser a cruz. Não a cruz de perdição, porque a cruz é o alimento material e físico que está ali, é a presença física de algo. E que a gente carrega hoje, né, no peito, com muito orgulho de saber que alguém se doou. A cruz já não é mais um símbolo de morte, muito pelo contrário. É um símbolo de vida e vida transcendente, vida eterna. Vida contemplada, de uma personalidade viva que passou aqui na Terra, no caso eu, você, e que conseguiu viver bem segundo Cristo, porque todos os temperamentos, eles convergem no Cristo. Cadê o caderno? Pega o diário para mim. Quando a gente fez esse desenho, olha isso, tá? Chega só um pouquinho mais pra frente pro pessoal ver. Isso. Quando a gente pega o caderno, a gente tem a representação simbólica dos 4 temperamentos nas laterais, nas quinas, e a gente tem no centro o cordeiro. Porque cordeiro é sinal de sacrifício, é sinal de imolação, é sinal de doação. Eu pego uma porcentagem daquilo que vai ser meu alimento, daquilo que vai ser meu cobertor e entrego em sacrifício ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus que está no céu. Cordeiro é sinal disso. E se aquele que foi o maior homem, a maior personalidade que passou no mundo, pisou nessa terra, teve que se doar, teve que fazer tudo isso, por que eu seria melhor que o nosso Senhor Jesus Cristo? Quando eu sou perseguido, eu reclamo. Quando estou passando por uma situação difícil, eu não tenho força suficiente. Quando eu tenho que ser justo, eu não sou. Quando eu tenho que ser temperante, eu não sou. Às vezes me falta prudente nas palavras, eu acabo falando um monte de bobagem. Eu não me controlo. É necessário a gente virar a chave e se transformar em pessoas melhores. Então, eu encerro assim. A gente tem vários santos na nossa igreja. A gente tem o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior exemplo de todos. Mas se você mesmo está interessado em saber qual que é o seu temperamento e mudar a partir do conhecimento dele, procure saber quem são os santos que têm um temperamento mais ou menos parecido com o seu. Você não precisa ficar procurando na internet santo temperamental. Olha a história dos santos que você conhece e vê por que você gosta. Em geral, você vai ver que você gosta daquele santo porque ele tem o seu temperamento. Em geral é assim. Ou que ele tem um temperamento oposto ao seu. Quando você lê os textos do santo fleumático, você lê aqui e fala assim, cara, ele está falando de mim aqui. Quando você lê o texto de um santo colérico, o colérico se anima, fala que eu vou ser esse cara. Esse aqui sou eu. Eu pensei nisso já, tenho certeza que eu pensei nisso. O sanguíneo, nossa, Santo Agostinho, foda. Eu quero ser o Darte Amei, Senhor. O melancólico, né? Tem que aprofundar. Assim, é só uma agulha, mas eu vou apanhar. Por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E por amor a essa alma. Eu vou ser missionária aqui do Carmelo. Aqui da minha casa. Tá? Então agora eu vou responder algumas perguntas. Primeira coisa, a Karine mandou assim, melhor parte das 3 lives, obrigada. O Matheus falou que o copo é top. E uma das perguntas que perguntaram foi como que eu posso usar meu temperamento para ser santo? Essa resposta é simples. Então vamos lá. A resposta é, como você pode usar seu temperamento para ser santo? Primeira coisa, você precisa aceitar o seu temperamento. Se você conhece o seu temperamento, a primeira coisa que você precisa saber é aceitar ele. Por quê? Uma coisa que eu não falei e que ela é um elemento fixo na gente, assim como eu não consigo mudar o meu cabelo, eu consigo mudar os cortes dele, no meu caso eu não consigo ter corte nem mais, né? Então, é assim, o temperamento é uma coisa que não muda. Então não adianta você querer ser outro temperamento. Então o primeiro ponto para você ser santo é isso, é aceitar seu temperamento. O segundo elemento, o segundo ponto importante,
é você não usar o seu temperamento como muleta, nem para os seus defeitos e nem para as suas qualidades. Entender que quem determina a ação é a personalidade, é a pessoa. Eu tenho uma tendência a ficar isolado, mas eu posso dizer, vamos fazer esse exercício mental. Imagine aí você agora numa situação que você tem uma tendência a fazer que você sabe que é errada. E que ao compartilhar aí dessas 3 lives aí a questão do temperamento, a gente olha pra ele e fala assim, eu tenho tendência a ser irritado, eu tenho tendência a falar demais, eu tenho tendência a ficar isolado, eu tenho tendência a ser desanimado. Então, olha pra ele uma tendência que você tem e faça um exercício mental que é o seguinte, fala assim, quem decide isso por mim, sou eu ou é o meu temperamento? Isso já vai ser vamos dizer assim, um pontapé inicial para você ser santo e o terceiro ponto é, olhe para a vida dos santos que tem o seu temperamento e tentem imitá-los naquilo que te for possível. Tem mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Existem alguns pecados que são mais recorrentes em determinados temperamentos? Existe. Aí você tem que olhar o quê? Quando você olha para os apetites irascível e concupiscível, você consegue ver que existem coisas que estão diretamente ligadas a isso. Então, por exemplo, do polo esquerdo e do polo superior, a gente tem aí quentura e umidade. Ou seja, a gente tem um elemento de expansão. O que é uma coisa expansiva? Eu vou tentar resumir, porque a gente tem pouco tempo. Já levantaram a placa para mim. Então é o seguinte. Do lado de cá, os apetites concupiscíveis, a gente tende a tudo que é concupiscível mesmo, tudo que é pecado material. Então a gente tende à sensualidade. Preguiça é uma coisa sensual, soberba é uma coisa sensual. Dentro de cada temperamento, vamos ser mais específicos. Quando você está lá no sanguíneo, ele é muito expansivo, então ele tende a ter uma sensualidade sexual mesmo muito grande. Ele tende a... Tanto é que eu gosto muito da pergunta 87, do teste do Dr. Ítalo, que gosta de flertar? Quer saber se é sanguíneo, marcar aquela, porque só nas respostas só corresponde ao sanguíneo. Então, por exemplo, ele tende a ser sensual. O fleumático, ele tende a ser preguiçoso. O melancólico tende a ser egoísta, mas não só egoísta. Egoísta não é a palavra, ele tende a ser invejoso. Invejoso é a palavra. E no temperamento colérico, ele tende a ser soberbo. Tanto é que quem fizer o curso do Dr. Ítalo, quando ele fala do colérico, tem uma parte que é engraçada, que ele fala assim, o colérico ele recorre à humildade. Ele precisa disso, ele precisa recorrer à humildade. É a mortificação dele. Só que quando ele escolhe uma pessoa pior para guiar ele, em geral ele faz isso com um movimento muito mais soberbo do que a humildade. Ele fala assim, agora eu vou escolher uma pessoa pior do que eu para me guiar, para eu melhorar, para eu ser mais humilde. E ele acha que ele está fazendo isso por humildade, quando na verdade é um quê de soberba que ele tem, é uma tendência natural que ele tem, que ele ainda não conseguiu vencer. Ele fala assim, fulano é pior que eu vou deixar ele. Ele está se colocando como melhor do que a pessoa. Isso já é um elemento de soberba muito grande. E tem uma outra coisa que cada temperamento vai conseguir fazer. O Dr. Ítalo fala uma coisa, que é jejum, esmola e oração. Essas coisas têm connaturalidade com cada um dos temperamentos, que te ajuda a vencer esses pecados. Que no colérico, esmola, por quê? Porque você queima a figura da pessoa e entrega para ela uma outra coisa. Ele fala isso, dá esmola para mendigo. Mendigo é uma figura feia, e quando você dá esmola, você não está negando aquela figura feia. Você está olhando para uma pessoa normal, que está atrás daquela figura entregando dinheiro. O sanguíneo, a oração, que é o quê? Eu já tenho essa necessidade de fala. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as orações necessárias. Quais são as orações necessárias? As de relação pessoal, que vão agregar uma coisa na vida do outro ou na minha, e aquilo que eu entrego para Deus. É só isso que é necessário na oração. Oração fala, certo? E o fleumático, o jejum. Por quê? Porque ele tende a ser preguiçoso, ou seja, ele não controla muito bem as suas paixões. Então, para ele controlar as suas paixões, ele precisa sentir fome. E quando ele sente fome, ele fala assim, eu estou sentindo fome é porque eu quero. Ele está guiando as suas paixões para um outro campo. E o melancólico, gente, tadinho. A gente não tem nada, gente. É quase perfeito, tô brincando. O melancólico... 30 segundos. O melancólico tem um exercício de presença, ou seja, se você é isolado, tente buscar cada dia mais estar presente nos ambientes. Fazer as coisas presente. Sou eu que estou fazendo isso agora. Amém? Deus abençoe e que a gente seja santo. Tá? Lembrando, copo, agenda... e quadro. Abraço, pessoal!